Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje a gente vai falar sobre o movimento do centro de massa. Na aula passada, a gente viu que a posição do centro de massa, o vetor posição, é uma média ponderada dos vetores posição de cada uma das partículas, né? Sobre a massa total. Muito bem. Agora, o que acontece se pelo menos um desses caras aqui tiver um vetor posição que varie com o tempo, né? Ora, se pelo menos uma dessas partículas mudar a posição dela, a gente muda a posição do centro de massa. A gente tinha feito esse desenho aqui para ilustrar, né, o centro de massa do sistema. Ora, vamos pegar essa partícula aqui que é a mais gordinha. Se essa partícula muda a posição dela, opa, perdão, não é para duplicar, é para mudar a posição, está aqui. Isso quer dizer que o centro de massa do meu sistema é alterado. Se essa partícula vem daqui para cá, para cima, opa, de novo criou nova, não é, está aqui. Se essa partícula vai lá para cima, eu também mudo a posição do centro de massa. Isso, ou seja, pessoal, se pelo menos uma partícula tiver a posição variando com o tempo, então o centro de massa meu também varia com o tempo. Como é que isso acontece? Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula. Muito bem, se eu tenho vetores posição que variam com o tempo, então eu terei a seguinte situação: a minha posição do centro de massa será uma posição que depende do tempo, e isso vai depender de como as minhas partículas dependem do tempo aqui. R é N de T, vetor posição da nésima partícula, sobre, vou botar Mzão, e aqui eu vou botar uma vírgula, né? Mzão é a massa total do sistema. Muito bem, pessoal. Agora, se esse cara varia com o tempo, então olha que legal que a gente pode fazer. Eu posso estimar a velocidade do centro de massa. Como? Fazendo uma derivada com relação ao tempo do vetor posição. Se eu digo que as massas são constantes com relação ao tempo, então eu vou ficar com M1V1 mais até o MnVn, dividido pela massa total do sistema. E aí olha que interessante, pessoal, se eu jogo essa massa para o outro lado multiplicando, eu tenho que a massa total vezes a velocidade do centro de massa é igual a M1V1 mais MnVn. Se você olhar com bastante carinho, você vai perceber uma coisa super bacana, super legal. Isso aqui eu posso entender como sendo um momento linear total do sistema, e eu estou dizendo que esse momento linear total é a soma de todos os momentos lineares aí do meu sistema. Isso significa, pessoal, que se eu derivar com relação ao tempo o meu momento total, eu pretendo obter a força resultante do meu sistema. Ora, isso quer dizer que eu tenho a derivada com relação ao tempo sobre a partícula 1 até a nésima partícula. E aí, meus amigos, olha que interessante. Então eu estou dizendo para vocês que a soma de cada uma das forças do meu sistema, né, a resultante dessas forças sobre cada partícula, atua sobre o centro de massa do meu sistema. Isso é muito legal, porque se as massas são constantes, a minha força resultante então é a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Isso é M1 vezes A1 até a nésima partícula. Olha que bacana, né? Então a aceleração do centro de massa, ela é, como a gente já esperava aí, né, que fosse mesmo,
M1A1 até a nésima partícula, tudo isso dividido pela massa total do meu sistema. Então eu tenho a dinâmica total aqui, a cinemática total, através da massa, da velocidade e da posição do centro de massa, e eu também tenho a dinâmica através do momento linear e da força resultante do meu sistema. O movimento do centro de massa, em geral, é uma coisa muito bonita. Todo mundo já viu os anéis de Saturno, por exemplo, né? Vamos colocar aqui um pequeno videozinho, porque na verdade os anéis de Saturno, todo mundo pensa que são coisas inteiriças, mas são grandes pedregulhos, né? Pedras. Vamos botar aqui em full screen. Olha aí, ó. Esse conjunto de pedras aqui que compõe os anéis de Saturno. Opa, vamos dar uma voltadinha de nada. Então imagina só, se eu coloco o centro do meu eixo de referência no centro de Saturno, eu tenho a posição de cada uma dessas partículas, mas o movimento delas se dá numa trajetória privilegiada. E aí eu tenho o movimento do centro de massa do meu sistema. Ok, pessoal? Até a próxima!